Curso de Jung, Analítica Jungiana, módulo 5/24. Os vídeos são gratuitos, mas você pode fazer esse curso em qualquer tempo. Nós estamos no módulo 5. Todo sábado nós estamos lançando um módulo do curso de Jung completo, toda a analítica junguiana em 24 módulos, 24 vídeos. Se você contribuir com R$40 pelo Pix anpc2018@gmail.com, em cada vídeo, ou seja, cada sábado ou um outro dia, você receberá a apostila correspondente a esse vídeo. E automaticamente nós estaremos matriculando você nesse curso, que ao terminar os 24 vídeos, as 24 semanas, você receberá o certificado e a carteira de analista junguiano. Com o número de registro, seu nome vai aparecer no site da Sociedade Analítica ANPC. Se você já é analista, psicanalista ou tem curso superior, você pode receber o certificado de pós-graduação em analítica junguiana, pós-graduação livre. Você pode também receber os dois certificados, desde que contribua 40 mais 40. Envie o comprovante para o WhatsApp 6198-340-6632. Você pode também encaminhar sua pergunta pelo áudio ou simplesmente digitando e falando conosco. Nós teremos o prazer de matricular ou esclarecer as suas dúvidas ou explicar algumas dúvidas que você tenha. Hoje nós vamos falar sobre os complexos. Já falamos com os complexos, só que hoje nós vamos nos aprofundar sobre os complexos, especialmente a possessão complexual. Você deve estar achando estranho essa frase, possessão complexual. Sim, existe possessão complexual, existe possessão arquetipal e existe possessão também de entidades, espíritos, sei lá, uma coisa assim. Isso já é outra história. Mas a possessão complexual é quando o complexo toma conta do seu ego, do seu eu. E você automaticamente assume uma postura, uma personalidade diferente, diríamos assim. Vamos começar pela sua definição. O que são os complexos? Os complexos gozam de uma autonomia acentuada, ou seja, são entidades psíquicas que vêm e vão de acordo com os seus caprichos. Seu aparecimento ou seu desaparecimento escapam à nossa vontade. Eles são semelhantes a seres independentes que levam uma espécie de vida parasitária dentro da nossa psique. É impressionante, mas isso está comprovado, existe tanto comprovado na psiquiatria ou na psicologia desde a época de Condillac, ou seja, 1700, 1800 e alguma coisa. A origem dos complexos. A hipótese segundo a qual os complexos são psiques de parcelas cindidas, que tornou-se agora uma certeza. Era uma hipótese, mas agora é uma certeza. É uma parcela da psique que são cindidas, separadas. Sua origem, sua etiologia, muitas vezes foi um choque emocional que aconteceu na infância ou na adolescência ou em um outro momento da sua vida. Um trauma ou algum acidente análogo, que tem o efeito de separar um compartimento da sua psique. É como se um pedaço da sua psique se separasse e aí existe uma constelação de elementos que formam parte desse complexo, e esse complexo é autônomo, totalmente autônomo, independente de você. Uma das causas mais frequentes é o conflito moral baseado, em última análise, na aparente impossibilidade de concordar com a totalidade da natureza humana.
Vamos supor, alguma coisa aconteceu na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, que você não concordou e aconteceu. Mas você não podia fazer nada. Então, uma parte do seu eu separou-se para formar parte com os elementos constitutivos dessa história. Essa impossibilidade acarreta, por sua própria existência, uma cisão imediata, sem que a consciência saiba ou não. Os efeitos dos complexos. O complexo assim que se manifesta de maneira sensível, altera a nossa consciência, nos obriga a assimilar, a compreender, quero dizer, a fazer mal-entendidos, dependendo da sua própria tonalidade. Perturba a nossa memória. Respostas influenciadas por complexos não deixam memórias fiéis ou são esquecidas. O valor do nosso testemunho é comprometido pela ação dos complexos a ponto de nos levarem até a mentir sem perceber, a nos contradizer. Pois quando um complexo reina em nós, não somos mais nós mesmos. É como se fôssemos outra pessoa. A experiência das associações, que nós estudamos no módulo anterior, prova que isso existe e é eloquente. Aqui está, por exemplo, um modelo da associação. Pessoa deitada no divã e o psicanalista usando palavras-chave, elementos, né, que vão mexer com o seu complexo paterno, com o seu complexo de inferioridade, o complexo materno, o complexo de Deus, seja lá o que for. Isso então é uma palavra que mexe e que pega todos os elementos do complexo e o complexo toma conta do eu. Mas vamos entender mais, é muito importante isso, porque isso faz parte da nossa sociedade. Todos nós temos complexos. Ninguém pode dizer que não tem complexo. Até porque nós vamos ver aqui, o próprio eu é um complexo autônomo. Um complexo. Nós vivemos no meio de um monte de complexos e um monte de arquétipos. É como aqueles brinquedos que tem as crianças, né? Aquela caixa de bolinhas, um monte de bolinhas. É como se você estivesse jogado lá dentro. E aquelas bolinhas são complexos e arquétipos. Você vive no meio deles. Então, você não pode se livrar disso. Bem, já falamos dos efeitos, né? Esquema dos complexos. Não podemos com ele. Nós somos incapazes de lutar contra ele, porque ele domina o ego. Tá? O complexo constitui, por assim dizer, uma entidade psíquica separada, retirada em maior ou menor grau de controle hierárquico da consciência do ego. Daí o fato singular de que os complexos podem ser provisoriamente conscientes, desaparecer e depois afundar no inconsciente. Tem aqui um esquema que o próprio Freud, o próprio Jung, aliás, desenhou no seu livro Os Complexos. Tá? Pois nos mantém sob seu domínio, sem que percebamos que sofremos da sua influência. Você nem percebe que está no domínio do complexo. Pois cada vez que um complexo manifesta sua presença, exibindo sua atividade, ele provoca um efeito típico na consciência representado pelo esquema 5, que é esse esquema aqui que nós vamos explicar como funciona. Este é um desenho que eu tirei do livro de Jung. Como funcionam os complexos? Veja bem. Vamos ver. Imagine que a consciência tenha uma certa força. A consciência tem uma certa força, uma certa tensão, e que a linha horizontal AA, ou seja, esta aqui, AA, essa é a linha da consciência, AA, representa seu nível de estado de vigília. Você está bem, tranquilo. Se um complexo existe e começa a se ativar, ele entra, por assim dizer, de baixo para cima, no nível
no nível da consciência, de acordo com a curva BB. Aqui, ó. Veja bem, ele começa a subir. BB. Ele assume acima da consciência. Veja bem, a consciência ao mesmo tempo vê seu nível ceder. Observa-se uma diminuição do nível mental, ou seja, uma diminuição da intensidade da consciência conforme a curva AP. Veja bem, aqui está a curva AP, tá vendo? Esse AP, o seu nível de consciência abaixa e o nível do complexo sobe, ou seja, assume o controle. Se isso, como nosso esquema o representa, ocorre intensamente, há um estado em que o complexo exerce controle total sobre o sujeito. A consciência durante esse tempo fica suspensa, torna-se subliminar, coberta pelo complexo. O complexo domina. É então que, se não houvesse mais nenhuma consciência normal, é como se houvesse apenas afeto do complexo. É bem, é assim que funciona. Exatamente isso, comprovado por Jung nas suas experiências no Hospital Psiquiátrico de Borovitz. Os complexos não é necessariamente patológico. Você dizer eu tenho um complexo não significa que você tem uma doença. Não é patológica, patos de força passional negativa, embora no grego patos significa apenas paixão, mas patológico passou a significar uma coisa negativa, que já está errado, mas tudo bem, essa é outra história. Os complexos não é necessariamente patológica. Poderíamos fazer observações semelhantes sobre as visões e alucinações dos loucos. Acrescentemos a essa personificação dos complexos, não é necessariamente patológica. É comum em nossos sonhos. Ao treinar, nossos complexos podem se tornar visíveis e audíveis em estado de vigília. Você pode ouvir vozes. São os complexos falando com você. É tão real que você até visualiza, vê, entende. Pode ser negativo, pode ser positivo. Pode ser patológico ou não patológico. O objetivo de uma certa disciplina yogi, é interessante isso, na yoga, é dividir a consciência em seus componentes e fazer cada um deles uma personalidade distinta. Tem gente que faz isso, pode fazer. Nosso inconsciente também tem o seu. Figuras típicas e personificadas como ânima e ânimos. Mas isso já é a questão dos arquétipos, que nós vamos estudar num outro módulo. A autonomia dos complexos. Sua capacidade de subtrair energia da consciência e apropriar-se dela, tomar seu lugar por um instante, influenciá-la e dominá-la. Essa é a função do complexo. Tudo isso é surpreendentemente encontrado num complexo normal. Jung chega a dizer que o ego é um grande complexo, só que tem consciência de si mesmo. Os complexos normalmente não têm consciência de si. O complexo que fala não tem consciência de si, mas o complexo do ego é um complexo que se originou, né, dentro de você e que toma consciência de você. Você é você. É por isso que pode esse complexo, que é o ego, pode ser influenciado por outros complexos. Supõe-se geralmente que os complexos não são normais, embora sejam necessárias necessidades vitais. O ego, o complexo do ego, é um exemplo disso. O eu é um complexo que tem uma energia, que é autônomo e que se sente livre. Imagina que tem livre-arbítrio, que posso fazer o que quero e eu posso ir onde eu quero, teoricamente. Porque Freud, por exemplo, nunca acreditou no livre-arbítrio do ego. Ele sempre diz que o ego ele é manipulado pelo inconsciente. E Jung fala que o ego se situa entre centenas de complexos e milhares de arquétipos. Imagine a luta do ego para ser ele. Não é brincadeira.
É mais fácil sucumbir diante dos complexos do que ter um ego normal. Daí a função do psicanalista, do analista. É preciso que você entenda isso, e é por isso que é bom você estudar psicanálise para ajudar as pessoas, porque ao redor de você tem centenas de pessoas acomplexadas, que nem têm consciência dos seus próprios complexos e são dirigidas por esses complexos, que não são eles, e que você pode entender e pode ajudá-los. É uma vocação. Ser psicanalista, ser terapeuta é uma vocação e que você pode fazer. É por isso que nós estamos democratizando o ensino da analítica junguiana, inclusive da psicanálise freudiana, sendo que os módulos da psicanálise freudiana nós lançamos na sexta-feira e no sábado lançamos os módulos da analítica junguiana. Você pode fazer os dois, que Freud é a base do inconsciente. Eu costumo dizer que Freud foi que criou a linha do trem, o trilho. Em cima do trilho começou Maria Fumaça, depois os outros trens, e hoje já tem até trem elétrico. E assim também, o criador da psicanálise foi Freud, mas depois vieram outros, como Jung, Winnicott, Anna Freud e outros, Lacan, e criaram outros veículos mais potentes, ou melhores. Na caminhada da vida, meu amigo, nós estamos terminando. Na caminhada da vida, os complexos, como se originam no passado, que todo complexo se origina no passado, de um choque emocional, relembram as mesmas questões que a originaram. Tem uma tendência fortíssima de puxar o ser humano para o passado. Cria depressão, ansiedade, angústia, evita pensar no futuro, uma sensação de que não se pode livrar do passado, como se o passado corresse consigo. Está aqui o desenho que eu fiz. Aqui está o ego, o consciente, que está o inconsciente coletivo, o complexo está no inconsciente pessoal. Ele puxa você para trás, puxa você para o passado, embora alguns complexos são positivos, mas isso vai depender do terapeuta para que saiba quais são os complexos positivos e quais são os complexos negativos. E por último, eu quero dizer para você, os complexos mais fortes normalmente acionam um arquétipo negativo ou positivo. Isso já é questão da próxima aula. Veja bem, aqui está o complexo. Só que esse complexo é tão forte que ele aciona um arquétipo do inconsciente coletivo. Eu diria até, eu sempre achei, sempre encontrei, atrás de um complexo, um arquétipo que ele puxou do inconsciente coletivo. Vamos supor, a pessoa tem um complexo paterno, ele puxa uma entidade, um arquétipo negativo do inconsciente coletivo. Se ele tiver um pai bom, ele puxa um arquétipo do inconsciente coletivo, um arquétipo bom, como seria a figura de Deus, e assim por diante. Como os complexos estão em inconsciente pessoal, acionam um arquétipo do inconsciente coletivo, mas isto já é questão da próxima aula. Então, agora eu estou falando para você que o próximo vídeo, no próximo sábado, nós estaremos falando sobre isso, sobre esses elementos, sobre esses complexos e os arquétipos, como se coadunam e como se entrelaçam e como fazem essas questões arquetipais. Muito bem. No módulo 6.24, vamos estudar a ligação dos complexos com os arquétipos. Espero você no próximo sábado. É a democratização da analítica junguiana. Os vídeos, já disse, são grátis, mas os que contribuírem com R$40 por cada vídeo receberão o módulo impresso em PDF. Eu enviarei imediatamente pelo Zap para você. E quando você completar os 24, você receberá o seu certificado, sua carteira, o número de registro e seu nome no site.
Os que já são psicanalistas ou têm curso superior poderão receber o certificado de pós-graduação livre. Ou pode receber os dois, depende se você quiser contribuir o dobro, ou seja, 40 mais 40. Receberá uma apostila em PDF. O Pix é e-mail anpc2018@gmail.com. Envie o comprovante para o Zap 6198 340 6632. Assessoria e dúvida por esse mesmo Zap. Mesmo que você não faça parte, se você quiser nos ajudar para que nós possamos produzir melhor os nossos vídeos, você pode fazer essa contribuição por esse e-mail anpc2018@gmail.com.